paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? A tia Gi tá morrendo de saudade de vocês e eu espero que vocês estejam nas suas casas, se cuidando, né? Pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Vamos estar hoje contando uma historinha para vocês de um jovem que nós aprendemos muito com ele, tá? E eu tenho certeza que você já ouviu falar a historinha dele. Amém? E antes da tia Gi estar contando para vocês a historinha, eu vou estar louvando ao Senhor com o hino. Então chama o papai, a mamãe, rapidinho aí pra gente louvar junto, amém? E eu vou estar contando o nome dele aqui no hino. E eu quero ver quem acerta aí da sua casa. Amém? Vamos lá. Quem nasceu e foi deixado lá no rio, dentro da cestinha e sentindo frio. Quem nasceu e foi deixado lá no rio, dentro da cestinha e sentindo frio. Foi Moisés, foi Moisés. Parabéns, é isso mesmo, nota 10. Foi Moisés, foi Moisés. Parabéns, é isso mesmo, nota 10. O rapaz decidido de Filisteu bateu bem aqui, bateu bem aqui. O rapaz decidido de Filisteu bateu bem aqui, bateu bem aqui. Foi Davi, foi Davi. Na escolinha do cenário eu aprendi. Foi Davi, foi Davi. Na escolinha me ensinaram eu aprendi. Ele era o mais forte da nação. Matou um leão, matou um leão. Ele era o mais forte da nação. Matou um leão, matou um leão. Foi Sansão, foi Sansão. Tirou 10 filhos, respondeu essa questão. Foi Sansão, foi Sansão. Parabéns, filho, respondeu essa questão. Amém! Vocês já sabem quem é? Foi Sansão! É a historinha que nós vamos contar hoje, é de Sansão. Quem sabe me dizer quem era Sansão? Ele era um rapaz magrinho, fraquinho, Era aquele menino indesejado? Não, vamos ver quem era Sansão. Sansão era um menino escolhido de Deus. Sansão era um menino que foi um jovem, depois ficou adulto, escolhido de Deus. E eu tenho certeza que você também, criança, é um jovem, é uma adolescente, é uma criança escolhida de Deus. Mas para a gente fazer as coisas temos que ter o quê? Obediência. Amém? Vamos estar lendo então a nossa Bíblia. No capítulo 16 do livro de Juízes, Juízes 16 e o versículo 17. Amém? Vamos lá. Vamos começar no 16, amém? E sucedeu que, portanto, a ela todos os dias, com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E abriu-lhe o coração, ele disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu, o Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia a minha força, e me enfraqueceria, e eu seria como qualquer homem. A Bíblia vai nos dizer essa história maravilhosa que todos os dias nós aprendemos com ela. Com quem? Com o melhor livro que existe na vida, que é a Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? E eu vou estar contando uma historinha para vocês aqui, sobre o pecado. Quando a gente pecamos diante de Deus, nós ficamos como? Sujos diante de Deus. E vai ser como foi a vida de Sansão. Sansão, ele era um homem
que ele tinha que, antes de eu estar mostrando, Sansão, ele era um homem que ele tinha que ser fiel a Deus, porque antes que ele nascesse, ele teve uma promessa, né, na vida da sua mãe, na vida do seu pai, e eu acredito que vocês também. E esse jovem, ele cresceu obedecendo a palavra de Deus, mas teve um dos dias, ó, aqui é a vida de Sansão, vê se dá para vocês verem certinho, tá? A vida de Sansão, como era a vida de Sansão, ó, isso daqui foi quando Sansão teve a promessa de Deus sobre a sua vida. E Deus falou assim para sua mãe, ó, ele é um nazireu, ele é um homem separado, ele não pode ser contaminado com o mundo, ele não pode fazer coisas erradas, porque eu vou dar uma força para ele extraordinária. Ninguém vai ganhar de Sansão, por quê? O meu espírito vai estar sobre a vida dele, amém? Então vamos lá, a Bíblia fala que Sansão, ele era muito temente a Deus, ele ia na casa de Deus, buscava Deus, obedecia a voz de Deus. Aí teve um certo dos dias que Deus falou para ele assim, Sansão, vai lá e mata, Sansão defende. E Sansão era um homem muito forte. Ele era fraco? Não, ele era muito forte, ele tinha muita força. Mas teve um dos dias que ele cresceu. E ele começou a desobedecer a Deus. Ele começou a deixar as coisas do mundo contaminar a sua vida de um dia para o outro. E tá vendo? O pecado começou a entrar em seu coração. Isso é a vida que Sansão tinha que ter diante de Deus. E isso é a vida que Sansão estava tendo diante de Deus. Pode? Não pode, porque nós temos que ter obediência à voz de Deus. Então Sansão começou a pecar, começou a se distanciar da palavra de Deus. E Deus alertando ele, Sansão, não faça isso, porque a minha vida pertence a você, eu dei a você força, mas é para você ser obediente. Então, crianças, quando nós erramos, quando nós pecamos diante de Deus, o Senhor, ele fica triste conosco. Então, nós temos que ter o quê? Obediência ao Senhor. Amém? E eu espero que você, aí na sua casa, está obedecendo o papai, está obedecendo a mamãe. Amém? Então a palavra de Deus vai nos dizer que ele começa a ganhar fama naquele lugar. Ele começa a ser um homem muito temido. As pessoas já não tinham, né, na realidade, muito medo de Sansão. E os povos israelitas queriam matar ele. O povo queria degolar, porque ele matava, não importava a quantidade de homens. Vocês acreditam que teve um dia que ele matou mais de 1000 homens com uma cajada de um animal que estava morto? Ele matou aquele monte de homens, sabe por quê? A força era dele? Não, a força vinha de Deus sobre a sua vida. Então a vida dele começou a crescer cada vez mais. E olha o que acontecia. Teve um dos dias que ele conheceu, sabe quem? A Danila. Ele conheceu uma jovem muito linda, mas ela não queria saber de Deus. Ela queria queria saber o segredo dele, da onde vinha essa força, da onde que vem a sua força, da onde que vem a sua coragem, vem da onde? Vem de Deus. E nós não podemos contar para o mundo da onde que vem, porque é somente a graça de Deus sobre as nossas vidas. E ele, um dia, crianças, ela começou a perguntar para ele, de onde que vem suas forças, do pé, da mão, da cabeça, o que que você faz? Aí teve um dos dias que ele falou assim, ó, se você fazer 7 tranças em mim, eu perco as minhas forças. O que que aconteceu? Ela fez as
as 7 tranças. E ela falou assim: Sansão, o povo está vindo aqui, Sansão. O Sansão levantou e arrebentou tudo. E começou. E ela começou a se entristecer, porque ela queria que Sansão contasse para ela o seu segredo. Mas o segredo de Sansão não era contar. Então ele tinha que fazer o quê? Ficar calado. Ele não podia estar falando a sua vida para outras pessoas. Então isso era um segredo dele com Deus. E o seu coração cada vez mais estava ficando sujo, muito sujo do pecado. Ele já não tinha mais a sua vida, ó, crianças, com Deus, como Deus havia feito ele. Como que você está hoje? Assim ou assim? Nós não podemos ter essa contaminação. Nós temos que ter a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Mas, muitas das vezes, esquecemos que nós servimos um Deus de promessa, um Deus que cuida das nossas vidas. Amém, crianças? E o que aconteceu com Sansão? Teve um certo dos dias que Dalila falou para ele: Sansão, você para de mentir para mim, Sansão, porque isso e aquilo outro. Mas Sansão ainda não queria saber. Ele ainda tinha um pouquinho, tá vendo? Da graça de Deus sobre a sua vida, mesmo que o resto do seu corpo estava contaminado. Ele queria saber do quê? Da misericórdia de Deus. E o que aconteceu, crianças? Teve um dia que ela foi muito forte. E ela falou assim: hoje eu vou acabar com a vida dele. Sabe por quê? Ela recebeu 13 moedas para acabar com a vida de Sansão. A obediência, crianças, é tudo na nossa vida. Hoje vocês estão vendo esse like, vocês estão vendo essa gravação, mas a confiança que nós temos que ter, a obediência em Deus, ela é tudo na nossa vida. Quando o papai e a mamãe falar para vocês assim: obedecem, porque a Bíblia fala assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Vocês são pequenininhos hoje, mas amanhã vocês vão crescer e tudo que vocês fizerem, Deus vai dar conta de tudo isso. Então é melhor a gente obedecer. Amém? Então, o que a Bíblia fala? Que Dalila falou assim: hoje você vai contar o seu segredo, porque eu não aguento mais tudo isso. Então é para você fazer o quê? Contar o seu segredo? Não, crianças, não deixem de obedecer, não deixem de estar na casa de Deus. Quando o papai e a mamãe falar: vamos fazer tal coisa, vamos fazer. Não faça como Sansão fez. O que aconteceu? Sansão foi se aprofundando a sua vida no pecado e contou o segredo. Olha como Sansão era. Que lindo a vida de Sansão. E olha como Sansão está, por não estar fazendo a vontade de Deus. Se você, criança, está desobedecendo a palavra de Deus, o seu coração vai ficar assim. É uma simples ilustração. Não quero beber o pecado. Eu quero continuar sendo serva de Deus. Poder estar na casa de Deus, louvando o nome do Senhor. Então nós não podemos deixar que o pecado tome conta da nossa vida. Porque nas nossas vidas nós temos um segredo, é com Deus, de fidelidade, de estar em sua presença. Então Sansão, ele desobedeceu a ordem que o próprio Deus tinha dado à sua mãe. Não passa navalha, não come carnes imundas, não faça isso. Tem uma regra a ser tomada. Mas Sansão obedeceu? Não. Aí Dalila chegou até ele e ele contou o seu segredo, e o coração dele deixou de ser o que era e começou a não ser mais o que é. Aí Deus ficou triste, porque as suas forças se acabaram, as suas forças foi lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Mas o que aconteceu? Chegaram os filisteus, pegaram Sansão
Só o toque assim já foi o suficiente na vida de Sansão. E ele perdeu as suas forças e o coração dele ficou assim. Um homem que era muito forte, um homem que tinha ligação com Deus, deixou de ser. E olha o que aconteceu. O coração dele era assim. E começou a ficar desta cor, porque houve uma desobediência. Vocês conhecem a história. Então a tia Gi veio aqui falar hoje sobre a obediência. Não adianta você teimar com o papai, teimar com a mamãe, para que não tem preço maior a ser pago, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e a morte ela vem para todos aqueles que não acreditam, todos aqueles que deixam de servir ao Senhor com fidelidade. Olha o que aconteceu com a vida de Sansão. Assim também será a sua, se você não estiver na presença de Deus. E o que aconteceu com Sansão? A Bíblia fala que Deus teve misericórdia dele. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu. Ele deixou o Espírito Santo tomar conta dele. Ele pediu perdão para Deus. Sabe o que acontece, crianças? Quando nós fazemos coisas erradas e nós não perdoamos, nós não conseguimos perdoar, o nosso coração fica assim, sujo, preto, cheio de pecado. E o diabo, ele aplauda tudo isso porque ele não quer que nós pedimos perdão. Então vai lá, se você pegou algo de alguém, devolva. Se você mentiu, fale a verdade. Não deixe o seu coração ficar nessa situação. Mas eu sou pequenininho, mas Deus conhece o nosso coração. Então peça nesse momento a misericórdia de Deus comigo. Amém? Então a Bíblia fala que Sansão pediu a misericórdia de Deus. A Bíblia fala que ele se derramou todos, e além de tudo ele ficou cego, tá? Tiraram a visão dele porque falou assim, não, você não vai ver mais. E ele não viu mais, crianças. Ele estava assim todo cego, pedindo a misericórdia de Deus, amarrado, carregando umas coisas que eles tinham que fazer muita força naquele lugar, naquele onde eles estavam, estava tendo festa, muita gente estavam lá vendo o quê? A sua derrota. Porque quando você mente, você engana alguém, você não está enganando alguém, você está enganando a si mesmo. Não é ninguém que é enganado, a não ser você. E o que aconteceu? Deus ouviu a oração de Sansão? Sim ou não? Sim, Deus ouviu a oração de Sansão. Sabe por quê? Porque ele falou assim, Senhor, me perdoa. Deus, não deixa meu coração ficar desta cor. Senhor, livra minha alma. Tem misericórdia. Eu sei que eu vou morrer, mas permita, Senhor, que as forças renovem, que as forças voltem até mim, Senhor. Perdoa-me, Jesus, perdoa-me. Deus perdoa ele ou não? Deus perdoou a vida de Sansão. Sabe como que ficou seu coração? Ficou desta cor. Mesmo que o inimigo tente nos enganar, nos entristecer, se nós oramos e a misericórdia de Deus chega na nossa vida, nós ficamos assim novamente. E o que acontece? Aí vem o pecado querendo falar assim, mente. E o que acontece? Com Deus nas nossas vidas, olha só, com Deus na nossa vida nada nos frustra, nada consegue nos derrotar, porque estamos debaixo da misericórdia de Deus. Tá vendo? A mentira, o pecado tenta nos tomar, mas Deus não permite. Sabe por quê? Porque nós estamos refugiados em Deus. Nós estamos com o nosso coração guardados por Deus. Se você, criança, não mente e a mentira vem, ela não tem força sobre a sua vida. Sabe quem que te dá força? É Jesus. É Ele que é o nosso capitão. É Ele que guarda a nossa alma. É o Senhor Jesus. E sabe de um segredo, crianças? Pode vir todo o inferno querer se levantar contra nossas vidas,
Mas ele não vai conseguir se você não mentir, se você não enganar e se você obedecer. Será que Sansão aprendeu o que Deus queria sobre a vida dele? Aprendeu. Sansão deixou o pecado, e veio de toda a sua alma servir ao nome do Senhor. E tudo aquilo que ele fez, Deus deixou. E outra coisa, ele aprendeu ao servir ao Senhor. Amém? E antes da tia estar finalizando, vamos estar orando nesse momento? Amém? Então orei comigo. Fechem os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada por essa escolinha, muito obrigada por essa historinha, Pai, que nós ouvimos hoje, da vida de Sansão, que mesmo que ele era diferente, Senhor, o Teu Espírito Santo habitava sobre a vida dele, mas a partir do momento em que ele errou, Senhor, o pecado tomou conta, mas ele também, Senhor, orou e pediu o Seu perdão, e o Senhor o perdoou. Pai, guarde essas vidas no nome santo de Jesus Cristo. Pai, guarde esse pai, guarde essa mãe, guarde essa criança, Senhor, que ainda não tem entendimento, mas eles compreendem aquilo que o Senhor quer sobre a vida deles, no nome santo de Jesus Cristo. Amém! Vocês aprenderam sobre a vida de Sansão. Então vamos estar louvando ao Senhor com mais um louvor? Amém! Então vamos lá. Vocês conhecem essa canção, viu? Sansão era um fortão que tinha um cabelão. De ninguém tinha medo. Sansão tinha um segredo com Deus. Com Deus. Não usava shampoo nem condicionador. Sabia que sua força provinha do Senhor. Até que viu uma moça que era uma boneca. Contou-lhe seu segredo e ela o deixou careca. Estão rindo de mim? Estão pensando que é fácil. Agora vocês vão cantar comigo. Sansão era um fortão que tinha um cabelão. De ninguém tinha medo. Sansão tinha um segredo com Deus. Com Deus. Não usava shampoo nem condicionador. Sabia que sua força provinha do Senhor. Até que viu uma moça que era uma boneca. Contou-lhe seu segredo e ela o deixou careca. Sansão foi humilhado e também ficou fraquinho. Entregava até leão e agora nem gatinho. Sansão já aprendeu e Deus o perdoou. Deixou de ser careca e sua força restaurou. Sansão já aprendeu e eu agora creio. Quem não anda com Deus além de fraco fica feio, horrível, descabelado, despenteado. Ande agora com Deus, com Deus. Ande agora com Deus, com Deus. Ande agora com Deus. Amém! Ande agora com Deus, para que o pecado não tome conta do seu coração e você sempre vai estar feliz com Jesus no seu coração. Fique com Deus, Deus te abençoe e até a próxima. Joias de Cristo!